A tecnologia não é vista mais como simplesmente uma caixa de ferramentas que a gente coloca nos nossos processos, mas sim é um catalisador de inovação, de proposição de soluções disruptivas. Por onde tudo se inicia, quando a gente fala nesse tema, a gente fala nesse tripé, nessa tríade de pessoas, processos e tecnologia. Se a gente não estiver olhando para esses 3 grandes elementos, a gente não vai ter uma transformação eficaz. E aí a minha pergunta para vocês, que eu gostaria de ouvi-los ao final aqui da nossa aula é, na experiência profissional, nas empresas de vocês, vocês têm visto, esses 3 interações acontecendo ou apenas implantando ferramentas, as áreas estão correndo através de inteligência artificial, de novas tecnologias de forma isolada, ou a gente está pensando também nas pessoas, a gente está olhando para os nossos processos internos e como essas 3 grandes, fases de uma transformação digital se complementam? Vocês têm percebido também que quando a gente fala de processos nos últimos anos, a gente está falando, mais uma visão do cliente, mais uma visão não só de atividade, sequência de etapas que a gente faz para concluir determinada entrega, para meu produto chegar nas mãos do meu cliente, mas a gente tem falado sobre comportamentos dos nossos clientes, sobre sentimentos dos nossos clientes, qual é a experiência que eles têm na jornada, né. Então, tudo isso aqui faz muito sentido para a gente começar a falar do nosso foco em processos. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente fala de modelagem, a gente quer entender como que funciona as etapas, né? E para isso a gente pode usar algumas ferramentas. A mais simples dela, a mais comum, que provavelmente vocês já tiveram acesso aqui, já fazem, já viram implantando nas empresas, são os diagramas de fluxo de processo. Fluxogramas tradicionais que representam a sequência das atividades que acontecem, decisões que existem no processo, qual área que entrega qual parte que compõe o todo da entrega final. Muitas empresas profissionais fazem esses fluxogramas de formato livre também, através de post-its nas lousas ou no Miro digital, usando o Visio, Drywall. São vários softwares aí, ferramentas que são utilizadas para fazer diagramas. Se vocês fazem esses mapeamentos também na organização de vocês, comenta aqui no chat quais são as empresas, os softwares, né, das empresas que vocês utilizam, aqui qual ferramenta vocês utilizam, porque de fato a modelagem de processo começa a entender aqui o que a gente tem para nossa entrega final, todos terem conhecimento, né, do end-to-end, de ponta a ponta dos nossos processos. E também a gente pode olhar para o mapeamento de processos de uma outra forma tradicional aqui, que são os BPMNs. BPMN é uma forma de fazer mapeamento de processo que tem uma nomenclatura padrão, e aí independente do idioma, da região, de qualquer lugar que você estiver, a mesma forma pode ser representada por um processo. E onde as caixinhas, os retângulos representam atividades, tem pontos de decisão, que são os losangos, começo, meio e fim, as faixas que representam as áreas, enfim, nada mais do que modelar o processo, saber o que está acontecendo etapa a etapa, mas com uma nomenclatura padronizada aqui também, que é muito utilizada. Esses são os métodos mais tradicionais, e a minha provocação para vocês, né, de fato, que a gente tem usado no ambiente nosso de trabalho atualmente é, incorpore esses mapeamentos, essas modelagens a uma visão de negócio, né. Quando a gente fala, por exemplo, da jornada do cliente na entrega que nós temos dos nossos produtos, né, a gente passa por várias etapas e esse slide aqui é um exemplo de uma jornada de descoberta de um cliente de um produto, né, que ele indica, que ele pesquisa a reputação, que ele quer saber ali qual que é as sugestões das outras pessoas que usaram, a avaliação de quem já consumiu, de quem já esteve, né, já fez uso daquele serviço, até um momento em que a satisfação do cliente se torna motivo para indicar para os amigos, né. Então, poxa, eu experimentei, gostei muito e eu acabo falando para as pessoas e aqui dentro de uma visão do processo, eu torno outras pessoas clientes também, né. Quando a gente olha a modelagem de processos, a gente também deve olhar para fazer a transformação digital em termos de business, né, o que é que está acontecendo
em cada das minhas etapas, uma visão do negócio. E na visão do cliente, a gente vê os mapeamentos hoje em dia incorporando a visão de personas, que são grupos, né, de clientes que a gente representa com as suas particularidades para dizer o que, que eles sentem quando eles consomem meu produto, quando eles acessam o meu pós-venda, quando algo dá errado em relação ao que estava sendo projetado. Quando quebra, né? Qual é a experiência que ele tem quando ele interage com os meus canais de atendimento? Quais são as emoções, os pensamentos? Então, experimentem, né, quando estiverem fazendo esse primeiro passo aqui de transformação, de modelagem dos processos, também olhar na visão cliente e além, né, do que simplesmente um apanhado de ferramentas. E aí, uma vez vocês têm esse mapa completo dos nossos processos e da nossa visão cliente, da visão de negócio, o nosso segundo passo para antes da gente digitalizar e automatizar os nossos processos, inserir as tecnologias, é a gente alcançar esse conceito muito importante, que é o conceito de Process Entitlement. Esse termo eu não consigo encontrar uma tradução tão boa quanto mantê-lo em inglês mesmo, mas o conceito é muito simples. Quando a gente fala de entitlement, a gente está falando de ter a certeza que o meu processo, ele desempenha o seu máximo potencial antes de eu inserir novas tecnologias nele, antes de eu mudar esse processo, antes de eu agregar recursos adicionais. Então, será que antes da gente digitalizar, antes da gente automatizar, a forma como a gente está fazendo hoje é a melhor configuração? Já está com a melhoria contínua ali, né? Já está no estágio em que eu posso, de fato, ter o máximo do potencial desse processo? Antes de adotar as tecnologias, né? Esse é o conceito de process intelligence que a gente precisa ter em mente quando a gente fala aqui de automação, e é muito importante justamente por um conselho do meu amigo Bill, que eu compartilho com vocês aqui também, que é: a primeira regra de qualquer tecnologia usada em um negócio é que a automação aplicada a uma operação eficiente aumentará a sua eficiência. E a segunda regra é que a automação aplicada a uma operação ineficiente ampliará a ineficiência. Ou seja, a gente precisa ter os nossos processos entitlements, né? A gente precisa estar no estágio ali de eficiência para que a automação venha para potencializar ainda mais. Ao contrário de que, se não estiver, a gente vai levar os nossos processos a uma falência, né? A gente vai levar ao precipício mais rápido ainda, né? A gente vai ampliar a ineficiência se a gente automatizar. Então, a gente garantindo ali, tendo certeza de que a gente está falando de processos enxutos, né, que agregam valor, que estão revisados, a gente começa a olhar agora o que a gente vai digitalizar, o que a gente vai automatizar. Então, ao longo dos anos, a gente vem escalando muito essas tecnologias, né, em busca de eficiência operacional, de redução de custos, de aumento de qualidade, de redução de riscos operacionais, aumento da expectativa de cumprir a expectativa dos clientes, né, aumento dessa orientação customer centric. E aí a provocação também que eu faço aqui para vocês dividirem com a gente, quais são os objetivos dessas iniciativas de automação no contexto profissional de vocês, nas empresas de vocês? O que que vocês têm almejado? Como que as empresas de vocês estão olhando essa rápida escalada das ferramentas, né, da inteligência artificial? Vocês têm visto o uso dessas estratégias de automação conectadas de forma mais personalizada para os nossos clientes, não só para massificar os processos, né, e fazer as coisas rotineiras acontecerem ali em forma de mais volume, mas sim considerando a característica de cada cliente, poder fazer essas customizações, né? Então, vocês estão vivenciando a automação, a transformação digital de uma forma mais centrada no cliente? Gostaria de ouvir de vocês aqui, porque essa é uma preocupação que eu tenho visto em crescente em empresas que estão tendo sucesso nessa transformação nos dias atuais. E aí, se a gente pensar que nas automações, a gente fala de benefícios que a gente pode receber através delas.
Com processos automatizados, a gente tem mais consistência dos nossos processos, a gente reduz o tempo de execução, o tempo de entrega, os lead times, a gente aumenta a produtividade também, a gente aumenta a eficiência, reduz custos, reduz perdas, né, do processo, reduz riscos do processo, mas principalmente o principal aqui, benefício que a gente tem é de liberar os nossos talentos para agregar mais valor. A gente fala de transformação digital, a gente fala de automatizar, porque a gente quer que as pessoas, que é o nosso principal recurso, né, o capital intelectual, seja utilizado de uma maneira que agregue valor, e não só reproduzindo algo que um mero robô poderia fazer, mas utilizando o talento ali para contribuir com outras inovações, para contribuir com melhoria contínua, né, para trazer um mindset fora da caixa, para trazer outras ideias para a organização, para inovar. Então, que esses ganhos, né, possam também aí serem percebidos se a gente estiver atuando no entirement dos processos, né, para a gente não levar as nossas operações mais rápido para o precipício através de automação daquilo que já não está muito legal, né. E aí, beleza, a gente tem a modelagem dos nossos processos, a gente sabe qual é o momento ali eficiente para a gente digitalizar e automatizar, a gente está colhendo esses benefícios, como é que a gente faz, né, o que que a gente deve procurar para fazer isso acontecer. A gente deve procurar atividades que são repetitivas para a gente poder automatizar essas tarefas, digitalizar aquilo que são atividades manuais, sujeitas a erros, sujeitas a variações, porque cada momento eu faço de um jeito, cada pessoa pode ser que faça de uma forma diferente, em cada turno está sendo feito de uma forma diferente. A gente vai procurar ações humanas que a gente possa replicar através das interações entre os sistemas, aplicações que nós utilizamos. E aqui um ponto muito interessante, que é escolher essas tarefas, essas atividades manuais que têm alto volume de ocorrência, porque se forem coisas que acontecem de vez em quando, né, que não forem parte do processo core, do maior volume que a gente tem, provavelmente a gente vai investir mais tempo, energia, recurso em automatizar do que colher os benefícios dessas automações. Então a gente deve escolher aquilo que tem expressividade em volume, né. A gente deve também procurar integrar esses sistemas, os fluxos de informação no fluxo único, streamline, que a gente fala, né, que é um fluxo contínuo, sem interrupções, e capacitar os colaboradores, né, é muito importante gerar e empoderá-los com conhecimento do processo de automação, de como utilizar essas tecnologias que a gente está propondo, como dar a manutenção. E aí, muito importante a dica aqui para vocês, e é um desafio para a gente, né, garantir a gestão do conhecimento, para que a gente não perca o que foi feito, os robôs que foram construídos, as automações que foram feitas quando, por exemplo, a gente tem turnover, quando a gente troca as pessoas, quando pessoas possam sair da organização, como que a gente garante, né, essa governança e sustentação para continuar a partir dali, né, a qualidade continuar e não voltar ao patamar anterior. Então, não basta só fazer, não basta só ter essas atividades, não basta só inserir essas tecnologias, mas é muito importante ter a gestão do conhecimento, ter a governança para ter a sustentação a longo prazo também. Legal. A gente traz aqui que um dos primeiros passos ali para evoluir na transformação digital, reconhecer, né, na modelagem dos nossos processos, aquilo que a gente pode digitalizar e automatizar, via scripts, via execução dos jobs, automação das tarefas manuais, avançando um pouco mais nessa timeline, né, que a gente fala de automações que são mais avançadas, então quando a gente precisa de regras mais complexas, onde a gente vai utilizar BPA, BPM, que o Thiago comentou com vocês aqui também, poxa, a gente vai executar tarefas que são repetitivas, automatizar workflows, ter um CRM, ter um ERP, usar ferramentas ali para apoiar aqui na automação avançada, como Automation Anywhere, Microsoft Power Automate, DocSign, Adobe, Salesforce, SAP, enfim, uma gama de ferramentas aí que vocês quiserem compartilhar aqui no chat também, o que vocês estão usando na experiência de vocês, pode ser muito bacana.
E aí a gente fala aqui também mais avançadamente das robóticas, né, onde a gente cria automações de processos com soluções que são no codes, que a gente chama. O que significa ser no code? Que a gente não precisa de desenvolvimento de códigos, né, de codificações complexas, assim, de especialistas que fazem essas codificações, mas que são mais friendly, né, que permitem ali que pessoas de negócios, né, como eu, como provavelmente pode ser que você também seja, consigamos fazer essas automações sem ter altos conhecimentos do que tem por trás de códigos, né? Eu tenho zero conhecimento de codificação, mas com as automações, as plataformas no codes, sem códigos que a gente faz o drag and drop, né? Traz uma feature ali, traz uma modelagem, traz uma lógica de negócio, eu consigo criar aplicativos bastante complexos e funcionais sem necessitar desses conhecimentos especializados. Então, aqui entra essa robótica, né, essas soluções de RPA. Como próximo passo, a gente fala da expansão, né, de gerar a escalabilidade também das automações na organização, que vem nesse conceito de hyper automation ou hiperautomação, onde as áreas de negócios, não necessariamente as áreas de TI, áreas clientes ali dos nossos processos, elas podem mesmo fazer as automações, está democratizado na organização, mas existe uma área central que faz essa governança, né, que centraliza essa sustentação das automações. Então, muitas empresas em larga escala estão também promovendo hyper automation ali nos seus processos transacionais. E aí, por fim, nessa jornada, o máximo aqui que a gente já tem visão hoje em dia, né, é que até então, até quando a gente fala ali de hiperautomation, de robótica, a gente falava de automações que não necessitam, que não dependem de tomada de decisão. Então, são regras pré-estabelecidas que podem ser automatizadas, mas não existe tomada de decisão de um humano ali que precisa avaliar os parâmetros para inserir a resposta, né, para devolver uma solução. Mas a grande novidade aqui atual que a gente está vivendo no momento atual de automação inteligente, né, ou de streaming automation também, que é um termo bastante conhecido, é essa inteligência artificial e a cognição. Aqui a gente pode reproduzir decisões humanas sem a necessidade de um humano, né. E aí eu queria mostrar para vocês aqui o poder dessa inteligência artificial generativa que está na minha agenda, está no meu dia a dia. Quero saber também aqui na sequência com vocês, se vocês já estão implantando nas organizações projetos de IA generativa, né, GenAI, que também a gente fala bastante, que tem essa capacidade de criar coisas novas, né? Inteligência artificial que consegue criar uma imagem, criar um texto, criar um vídeo, criar uma música, é, de um espaço em que ele aprendeu na aprendizagem de máquina, sem necessariamente já ter essa regra pré-definida, né? Então a inteligência artificial ela consegue ver por várias referências de imagens, por exemplo, de um cachorro, reproduzir, criar um cachorro totalmente diferente de uma raça que nunca foi vista, porque ela tem esse conhecimento e essa capacidade de gerar. Eu vou compartilhar com vocês aqui um vídeo da Tesla, e aí vocês observem para a gente comentar na sequência o que é que isso pode impactar o nosso dia a dia aqui. Vamos lá. Hey James. Yeah, who's this? Hey James, it's Alexander from Tesla Motors. How's your day going so far? It's going pretty good, my man. How about yourself? You said from Tesla, right? Car company? Yeah, that's right. Calling from Tesla Motors, the car company. Did you have any trouble or questions while customizing your car on our website? No, we're just kind of shopping around and, just taking a look. Gotcha. That makes sense. Sometimes we're just exploring our option for making a decision, and I totally respect that. Can I ask you why you were looking into a Tesla in the first place?
opportunity to make some fresh changes, including getting a new car. Are you looking at purchasing any other cars at the moment, or are your eyes just set on Tesla? I'm still looking around, but mainly Tesla. I have a lot of friends who, obviously have them, and I'm a little bit jealous. I have to think, test drives them. They're super fast. Obviously, they look really, really amazing. So mainly looking at Teslas and just kind of trying to figure out which is the right one, and before making a decision on which one to go with. Well, let's change that as soon as possible then. It looks like you're in Omaha, Nebraska. Is that right? Yeah, correct. Great. What if I do this for you? What if I schedule a time for you to come into a dealership near you to give a Tesla an official test spin, and you can see if this is the car that makes sense for you? Is that something you would be down for? Absolutely. That would be amazing. Awesome. Well, it looks like we have a 7 p.m. or an 11 a.m. available in Omaha time. Which time works best for you? Let's do the 7 o'clock. Great. I'll lock in that time for you. You're all set for a test drive at 7 p.m. Anything else I can help you with, James? Nope, that's it. I really appreciate you giving me the call. Well, it was my pleasure speaking with you, James. I can't wait for you to give a Tesla a spin. There's nothing like it, in my opinion. If you have any more questions or need assistance in the future, feel free to reach out. Have a great rest of your day. You too. Bye-bye. Thanks so much. Se vocês, como eu, pensaram que esse vídeo era de um vendedor ligando para um potencial cliente, olha, não existe nenhuma fala aqui de um humano, né? É um robô conversando com um potencial cliente que entrou no site da Tesla, pesquisou sobre os carros, os modelos, fez algumas customizações ali, fez alguns cenários simulados, e aí esse robô dispara uma ligação para esse cliente, conversa como se fosse um amigo, entende que ele está mudando para a cidade, mudando de casa, fala que é um bom momento para ele também trocar de carro, quais são os interesses dele, o que ele deseja, o que ele iria considerar, agenda um horário para esse cliente fazer um test drive na loja, né? Entende a localização que esse cliente está sem perguntar, foi o robô que falou, você está em Ohio, né? Gente, essa é uma realidade que a gente vai vivenciar a cada vez de forma mais frequente, né? A gente vai interagir pensando que estamos falando com humanos e de repente a gente está falando ali com robôs. Esse é o Extreme Automation, né? Olha só esse outro exemplo aqui também, né? Eu tirei uma foto da minha geladeira, que tem os itens lá que eu tenho hoje, e falei, chat GPT, me dê umas sugestões aqui de receitas que eu posso fazer. E aí, a capacidade da tecnologia, da inteligência artificial, de poder interpretar a minha imagem, verificar o que eu tenho lá e fazer sugestão, salada de frutas, omelete de queijo, sanduíche de queijo e presunto, smoothie de fruta. Então, assim, nós estamos no momento em que a gente, como profissional, deve interagir, né, com prompts, com perguntas aqui estratégicas para as inteligências artificiais nos ajudarem nas organizações, nos ajudar a fazer as modelagens dos processos, a escrever passo a passo, instruções de trabalho, ajudar a fazer capacitações, montar materiais, dar ideias de ações de engajamento para colaboradores, gestão da mudança, gestão de projetos, indicadores, construir métricas. Enfim, no Santander a gente tem utilizado essa inteligência artificial nos nossos chatbots para a gente interagir ali com atendimento, oferecer suporte 24/7 para os clientes de forma personalizada. A gente também está trabalhando em oferecer produtos financeiros que sejam mais adequados à realidade do cliente. Então, a gente consegue personalizar aquilo que eu ofereço, não simplesmente gera uma campanha de marketing massificada, mas eu consigo saber o que aquele cliente tem de histórico e de propensão para qual produto é melhor para ele. Então, a gente pode utilizar para produzir conteúdos de marketing, campanhas, posts para redes sociais, né? Além de ser muito divertido ali de fazer alguns testes também, e a gente vê como isso pode ser uma quebra de paradigma na forma como a gente
tem respostas, né, encontra as respostas. E aí é assim, que empresas lá, algum tempo atrás, já revolucionaram, e aqui eu queria trazer um exemplo para vocês que o Thiago lá comentou, né, da pizza. Poxa vida, né, a gente fala bastante de Netflix, de Microsoft, de Starbucks, mas já são bastante conhecidos esses exemplos, mas vocês sabem como que Domino's Pizza revolucionou esse mercado tão bal ali, tão comum de fast food, né? Essa empresa é uma dos maiores exemplos de transformação digital, se tornou a maior empresa de pizza com 5.000% de valorização na bolsa, nas ações da bolsa, em menos de 10 anos. Então, o que é pizza, né? A pizza é só a entrega final. Imagina em algumas localidades você pedir para um aplicativo e chegar um carro autônomo para te entregar essa pizza, ou chegar de drone, né? Chegar com esses carros aqui de inovadores, de entrega, esses veículos autônomos, esses robozinhos. Então, o que as empresas estão fazendo? Olhando para a necessidade do cliente, o comportamento do nosso cliente e vendo o que eu posso trazer de inovação no meu dia a dia, fazer diferente, muitas vezes fazendo até um mix de soluções que nem necessariamente tem a ver com o segmento, né? Assim também a Nike, vocês já viram esses tênis que são construídos de forma digital ali no metaverso e podem custar até 2 milhões. E detalhe, eles são tênis virtuais, eles não são tênis para serem usados, né? É um produto que a Nike criou para competir. Criadores de conteúdo, influenciadores iriam desenhar os seus modelos, vender esses modelos e, enfim, essa inovação trouxe aqui muito valor para a Nike. Claro que para os produtos físicos eles também utilizam impressão 3D para criar inovação ali de alta performance nos tênis. Tem os sensores que também você pode fazer o autoajuste do seu tênis através dos aplicativos de celular, enfim, bastante inovador, mas, gente, totalmente olhar o cliente, consumidor está mais digital, que produto que eu posso fazer que vai atender esse meu cliente, né? Então, essas ideias inspiradoras e grandes, né, são importantes para a gente construir nosso portfólio de inovação, a gente ter ideias inspiradoras também. Mas queria trazer aqui para vocês de forma prática como que a gente tem feito. De fato, como é que eu coloco isso no dia a dia? A gente tem colocado para a transformação digital foco contínuo em entregar valor com velocidade e com qualidade. E aí aqui tem um passo a passo para vocês de comecem pelos principais objetivos e resultados que vocês querem ter de longo prazo na organização de vocês. O que pode ser aspiracional, né, audacioso, que a gente pode levar a nossa empresa a um outro patamar, né? Como que a gente vai ter esses resultados que a gente almeja, diferente, essas métricas de sucesso que vão trazer uma nova realidade ali na transformação das nossas organizações. A base da nossa pirâmide, como é que a gente vai trabalhar, né? Qual que é o modelo de trabalho que vocês vão utilizar para gerenciar esses times? Um dos modelos mais comuns, e é o que a gente usa no Santander, são as sprints ágeis, né? A agilidade ali, que são ciclos iterativos que a gente vai construindo a entrega de valor, entregando para o nosso cliente, recebendo feedbacks e reconstruindo, né, e trazendo melhorias incrementais até o momento que elas se tornam disruptivas, né, se tornam diferenciais. A gente pode usar Kanban também, que não é necessariamente uma metodologia ágil, mas é uma abordagem visual ali para gerenciar o trabalho. Tem outros métodos como o da XP, também tem relacionado à programação em pares, testes automatizados, muito utilizado na engenharia, em empresas de software, mas escolha aquele modelo que faz sentido na cultura da sua organização, né, que traz essa ideia de multidisciplinaridade trabalhando junto em ciclos de entrega mais velozes e com qualidade no que a gente está gerenciando. Pensem na próxima etapa como quais são os discoveries das oportunidades, né? O que é que vocês vão ter como
olhando para o mercado, olhando para o seu segmento, né, o que vocês podem trazer de valor para o cliente, como que o cliente de vocês está pedindo, o que ele está precisando, o que ele não tem, para que vocês comecem a incubar esses conceitos, essas ideias, né, essas propostas de valor no contexto profissional das organizações. E aí a gente prioriza, né, depois de que eu tenho o discovery, sei quais são as ideias que a gente quer colocar em prática, o que a gente vai priorizar? Na visão do nosso cliente, na visão do nosso negócio, na visão das nossas condições, né, das nossas capacidades, quais são as jornadas que a gente vai transformar para preparar a organização para esse próximo patamar. E aí vamos mãos à obra, né? Vamos para a execução. A gente quer que a execução seja em ciclos de design, build, test and learn. Então eu desenho, eu proponho essas soluções, incubo essas soluções, faço as construções junto com o meu cliente, testo em jornadas ágeis ali, testo os meus protótipos com os meus potenciais clientes, ouço os feedbacks, né? E aí aprendo com eles e volto a reconstruir, a criar novas ideias, e assim eu vou fazendo um gerenciamento contínuo dessas mudanças. E aí, por fim, aqui a base, a sustentação de toda essa transformação é a gente sustentá-la também de forma contínua, né? E sustentar significa ouvir feedbacks e melhorar a partir deles, ouvir o meu cliente e refinar o que eu posso oferecer para o meu cliente, de forma que eu vá aumentando o valor que eu estou entregando, né? Então, a gente pode fazer, usar esse framework aqui, essa matriz como uma tomada de decisão, e eu vou deixar com vocês também um frame aqui para vocês já rascunharem algumas ideias, levar para discussão nos times, nos grupos de trabalho de vocês também. E aí, o que vocês, né, precisam conhecer, e eu, né, todos nós precisamos conhecer muito sobre os nossos negócios. A gente precisa ter claro qual é a nossa SWOT, né, para fazer a transformação digital. Então, ali, a gente precisa conhecer quais são as nossas fortalezas, quais são da nossa estratégia de transformação digital, o que a gente tem de potencial, o que a gente sabe fazer, qual que é o nosso know-how, quais são ali os skills que eu posso colocar em jogo, né? Quais são os pontos que eu posso atacar, que eu vou ser forte neles. E, ao mesmo tempo, o que eu tenho que desenvolver, que são as minhas fraquezas, o que a minha estratégia pode me deixar de vulnerabilidade que eu preciso trabalhar para ter sucesso na transformação digital. E aí, ali, as ameaças e oportunidades quando eu olho para um ambiente externo. Então, quais são as ameaças que a minha estratégia também pode trazer para a minha corporação? O que os meus concorrentes estão fazendo? Quais são as propostas de valor que a gente está estudando nos benchmarkings que a gente está e conhecendo, né, das outras organizações, o que tem de tendências, né, e as oportunidades, quais são os segmentos que eu posso explorar, quais são as tecnologias que eu posso trazer aqui de oportunidades que vão me ajudar a alavancar. Então, conheçam, mapeiem cada uma dessas e mensurem o progresso também, utilizem no radar de vocês essa mensuração para acompanhar o quanto vocês estão evoluindo nesse sentido. Lembre-se que inovar, né, nos faz líder, né? Inovar fez com que a Netflix se tornasse líder. Então, qual que é o seu próximo passo? O que você vai fazer quando você tiver amanhã discutindo no seu time, na sua empresa, como transformar, né, digitalmente as nossas organizações. Vou deixar aqui com vocês um guia, que é o meu guia de bolso, né, eu queria que vocês também levassem com vocês, um consolidado do que a gente conversou até aqui, de forma prática, o que a gente falou, esse é um framework, né, um método, é um canvas aqui que tem os nossos principais objetivos, o que você quer buscar com a transformação, como você vai medir o sucesso, quais tecnologias que vocês vão utilizar, que vocês vão experimentar nas sprints ágeis, né, que vocês vão fazer modelagem, digitalização, se vocês vão fazer robótica, se vocês vão trazer inteligência artificial, e lembre-se que todas elas, nenhuma substitui a outra, né, mas dada a sua complexidade e a sua necessidade, a gente pode criar ali
uma tomada de decisão de qual tecnologia a gente vai aderir, né? Qual é o modelo de trabalho que a gente vai utilizar para fazer a transformação digital, né? Como serão os times, como estarão organizados, quais serão as cerimônias, as rotinas, as agendas, qual é a proposta de valor que a gente vai ter na visão do cliente, na visão do negócio, das capacidades, né? Qual que é a sua SWOT que vocês vão investir de valor aqui para entregar. O ciclo contínuo de entrega, que a gente fala do nosso design, test, build and learn, então que vocês façam isso de forma contínua, né, descubra as oportunidades, que tenham foco no cliente, testem com o cliente, construam essas soluções em conjunto, tragam essas tecnologias ali, experimentem, né, e melhorem continuadamente até alcançar ali as soluções, as inovações disruptivas também, né? Disruptiva se faz numas interações mais curtas também, né? Incrementais também se chega assim no disruptivo, e aí mensurem os resultados. Então tenham consciência, né, do progresso, né, tanto na mensuração da SWOT, como também nas tecnologias que vocês estão colocando, o que é que isso está trazendo de valor para o cliente, da satisfação do cliente, e lembrem-se sempre da sustentação. Então esse canvas, esse quadro, podem ajudá-los a começar a estruturar a transformação digital nos negócios de vocês.